Desafie o seu maior adversário nessa batalha espiritual, você mesmo. Nessa lição de hoje nós vamos descobrir como vencer a nossa natureza humana e como viver em plenitude com Deus. Fala jovem, tudo bem com você? Muito bom estar aqui com você mais uma vez e hoje nós estamos estudando a lição de número 3 que traz como título O Inimigo no Espelho. Quero te lembrar que se você quiser acompanhar essa lição com o texto dessa lição, eu deixei aí na descrição um link onde você pode encontrar o material dessa lição de hoje. O versículo do dia diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito lá em Romanos, versículo 4. A verdade aplicada diz: o cristão deve mortificar diariamente a sua carne e viver no Espírito, a fim de que a cada dia seja mais parecido com Cristo. E essa lição, como sempre, tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar os significados do termo carne. Segundo, explicar os desejos da carne. E, em terceiro lugar, explicar sobre a luta entre a carne e o espírito. Já o texto de referência dessa lição está em Romanos, capítulo 7, do versículo 16 ao 25. E esse texto é um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nesse texto ele descreve a luta entre a carne e o espírito que ele tem na sua própria vida. E essa passagem vai falar sobre essa batalha espiritual interna que todos nós que somos crentes, salvos, lavados em nome de Jesus, nós enfrentamos na nossa vida diária, quando nós tentamos viver uma vida justa, quando nós tentamos viver uma vida de obediência ao nosso Deus. Paulo, nesse texto, ele vai começar afirmando que ele concorda com a lei de Deus e que ele deseja fazer o bem, mas ele sempre se depara com uma luta interna. E ele nos deixa claro nessa passagem que o pecado habita dentro dele. Muitas vezes ele acaba fazendo o que ele não quer fazer, indo contrário à vontade de Deus para a vida dele. E essa luta entre o pecado e a vontade de Deus é uma experiência que todos nós vivemos na nossa vida cristã. Com certeza não é algo que está limitado apenas ao apóstolo Paulo, mas ela é para todos nós nos dias de hoje. Exatamente hoje, no dia de hoje, você está vivendo essa batalha dentro de você, entre o pecado e a vontade de Deus. Paulo está destacando para mim e para você aqui nesse texto de Romanos que a nossa natureza pecaminosa, ela nos impede de sermos perfeitos, de alcançarmos a justiça por meio dos nossos próprios esforços. Ele está reconhecendo com todas as letras que a lei de Deus é boa, mas é o pecado dentro dele que escraviza ele e impede ele de viver uma vida completamente obediente a Deus. Se você voltar os seus olhos aqui para o versículo 18, ele vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que quero está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então ele vai mostrar para a gente que existe essa batalha entre o bem e o mal, a vontade pecaminosa que existe dentro de cada um de nós e a vontade de Deus. Ele diz que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer, justamente porque ele diz que dentro da carne dele não habita bem algum. E isso significa que eu e você, mesmo quando nós queremos fazer o bem, muitas vezes nós vamos falhar, nós vamos cair no pecado, porque nós estamos vivendo, assim como Paulo, em uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual precisa ter ferramentas e armas especiais, específicas, para que a gente possa lutar e ter uma garantia de uma vitória que não está em nós, no nosso mérito próprio, mas em Jesus Cristo. Essa luta que nós enfrentamos diariamente, ela só evidencia, ela só deixa claro a presença do pecado nas nossas vidas. E o que isso nos mostra? Nos mostra que nós necessitamos de uma graça e do poder de Deus continuamente nas nossas vidas. E aí, se você olhar aqui para o final desse capítulo 7, você vai ver Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no versículo 25 ele vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo está deixando claro aqui para mim e para você que essa luta que nós passamos diariamente entre o nosso pecado e entre a vontade de Deus na nossa vida, ela só pode ser vencida através de Jesus Cristo. Ele dá graças a Deus, porque se não fosse Jesus Cristo,
a graça que nós recebemos através de Jesus Cristo, nós estaríamos todos perdidos e fadados ao pecado. Porque é pela graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos vencer o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Então esse texto de referência da lição de hoje, ele contextualiza essa batalha espiritual que nós enfrentamos na nossa jornada de fé. O apóstolo Paulo, ele descreve a luta entre a carne e o espírito e ele reconhece a nossa incapacidade, a incapacidade do homem de alcançar a justiça pelos seus próprios esforços. E o apóstolo Paulo destaca também nesse texto a nossa necessidade de graça de Deus e do poder de Jesus Cristo para que a gente possa superar essas batalhas que nós vivemos no nosso dia a dia e viver uma vida que glorifica a Deus. Então assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título a natureza pecaminosa humana. E para entender esse primeiro tópico, nós precisamos esclarecer que após o pecado original, ou seja, quando lá no Jardim do Éden, Eva e Adão, eles decidem desobedecer a Deus, a humanidade ficou completamente afastada do seu propósito original. O que isso significa? Que nós estávamos completamente distanciados de Deus, nós não tínhamos mais acesso ao nosso Criador. E o que esse afastamento acarretou na minha vida e na sua vida? Isso gerou uma depravação total e uma corrupção total de todo o nosso sentido, de tudo aquilo que o homem é e de tudo aquilo que o homem busca. E essa corrupção, ela fica muito clara para mim e para você quando nós olhamos a natureza do homem. Nós temos uma facilidade para tudo aquilo que é ruim e uma dificuldade para tudo aquilo que é bom. Nós desobedecemos a Deus e nós queremos viver a nossa própria vida seguindo os nossos desejos egoístas, quando nós estamos longe de Deus. Nós vemos também aqui, através da lição, que a palavra carne, ela tem diversos significados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa palavra carne, ela era usada de várias formas diferentes. Então, nós temos casos que ela expressa o tecido humano. Em outros casos, a palavra carne está fazendo menção aos músculos dos animais, mas num contexto geral, para que fique claro para mim e para você, ela era usada para fazer menção ao corpo humano e também à nossa fragilidade, a fragilidade da nossa vida. Só que no Novo Testamento, quando nós olhamos para a palavra carne, ela ganha outros significados. E um desses significados é essa descendência física. E em outras partes do Novo Testamento, essa palavra também vai ganhar um outro significado, um significado negativo, quando ela tenta expressar nossa oposição à vontade de Deus. E quando nós falamos em pecado original e como isso afeta as nossas vidas nos dias de hoje, nós precisamos lembrar do Salmo 51, no verso 5, onde diz que em pecado nós já fomos concebidos. E isso significa que desde o momento da nossa concepção, nós já estamos sobre essa influência maligna do pecado e dessa natureza corrompida que nós herdamos do nosso ancestral maior, que foi Adão. Na lição passada, quando nós estudamos sobre Gênesis, quando Deus criou o homem, nós vimos que originalmente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27. Só que a partir do momento em que o homem peca, a partir do pecado original, essa imagem foi completamente distorcida e corrompida. E aí a Bíblia diz que Adão ele gerou filhos semelhantes a ele mesmo. Então agora, a partir desse momento, em vez de refletir plenamente a imagem de Deus, o homem passa a refletir a imagem de Adão, a imagem de um homem caído, de um homem marcado pelo pecado. E essa mudança, ela significa que eu e você, nós nascemos com uma inclinação inata ao pecado, o que nos mostra que nós perdemos a nossa inocência original de quando nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Então o pecado original afeta a nossa condição desde o início da nossa existência, o que nos faz nascer com uma natureza pecaminosa, que tem uma tendência de desobedecer e de querer fazer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E é por causa dessa condição pecaminosa que nós temos na nossa vida que nós somos colocados nessa batalha espiritual constantemente, onde nós somos obrigados todos os dias a lutar essa batalha e resistir às tentações para tentar seguir a Deus da melhor forma possível, de tentar fazer a vontade de Deus da melhor forma possível. Aí você pode me perguntar, mas Renato, isso é muito difícil de fazer. Mas eu posso dizer para você que através de Jesus Cristo nós podemos encontrar essa redenção e essa restauração e a possibilidade de sermos transformados à imagem de Deus novamente. Então, nesse primeiro tópico, nós vemos o significado da palavra carne, que na verdade nada mais é do que a nossa natureza pecaminosa,
que foi adquirida através do pecado original que aconteceu lá no Jardim do Éden. E é por causa disso que nós temos essa batalha espiritual que acontece todos os dias, que é o resultado dessa condição pecaminosa que nós temos. E assim nós vamos ao nosso segundo tópico dessa lição de hoje, que traz como título A Carne e o Espírito. E aqui a gente vai entender que dentro de cada pessoa existe uma luta constante entre o bem e o mal, ou seja, entre o espírito e a carne. Então nós já entendemos que quando nós estamos falando sobre a carne, nós estamos falando sobre a busca da satisfação pessoal e as coisas desse mundo. A carne, ela vai representar os nossos desejos egoístas, a nossa vontade de conquistar o nosso sucesso, o nosso prazer, a nossa realização. Só que por outro lado, o espírito, ele representa a parte divina que existe dentro de nós, que é justamente aquilo que nos conecta com Deus e que nos faz buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E é muito importante entender também que é através do Espírito que nós podemos ter um relacionamento com Deus, porque o nosso Deus é Espírito. Então, quando nós temos esse relacionamento com Deus através do Espírito, nós encontramos a verdadeira plenitude da vida e o nosso propósito nessa terra. Só que essas duas partes, a carne e o Espírito, elas vivem em uma constante guerra dentro de nós. A carne, ela sempre vai nos impulsionar a querer viver os nossos próprios desejos, as nossas próprias satisfações. É a vontade da carne que vai fazer com que você busque os seus prazeres pessoais, a sua riqueza, o seu status social. E tudo isso vai te levar a uma vida vazia. E quando eu digo que a carne vai te fazer viver uma vida vazia, eu estou querendo te dizer que você vai ter uma vida vazia de Deus, porque a tua carne, ela sempre vai te afastar da vontade de Deus e no final das contas você vai ficar insatisfeito, porque não existe nada que possa preencher a tua vida, o teu coração, sem que seja a presença de Deus. E completamente oposto a essa vontade da carne que tenta te impulsionar para as coisas ruins, nós temos o Espírito que sempre está nos lembrando que nós somos criados para um propósito maior na nossa vida. O Espírito, ele sempre vai tentar nos trazer para mais próximo de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Enquanto a carne, ela sempre vai tentar nos levar aos nossos desejos egoístas. O Espírito, ele nos leva a buscar a justiça, a bondade, a compaixão, a viver uma vida harmoniosa com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que Jesus, quando viveu aqui na sua vida terrena, ele também enfrentou essas mesmas batalhas que eu e você nós estamos enfrentando hoje. Não existe novidade nenhuma em tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus nos mostrou que a nossa carne, nossa natureza humana, ela é fraca, que nós nessa vida nós estamos sujeitos a tentações e ao pecado. Mas Jesus também é a prova real de que quando nós temos um espírito forte, o Espírito de Deus é poderoso e capaz de vencer todas as tentações e de nos fazer viver uma vida de obediência a Deus. E como seguidores de Jesus Cristo nessa terra, nós somos chamados a abrir mão desses desejos da nossa carne e permitir que o Espírito Santo de Deus governe a minha e a sua vida, para que nós possamos ter uma vida de excelência, não aos olhos da humanidade, não aos olhos da carne, mas sim aos olhos de Deus. O segredo, o grande segredo para vencer essa batalha diária que nós enfrentamos, onde nós somos desafiados diariamente, é a minha e a sua postura de tomar decisões que sejam alinhadas com o reino de Deus. Porque quando nós estamos em Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo que nos ajuda nessa batalha espiritual. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos guia, que nos capacita a viver de acordo com a vontade do próprio Deus. E é muito importante para mim e para você entender que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Então nós podemos entender aqui nesse segundo tópico que a nossa vitória nessa batalha espiritual, ela só acontece quando nós escolhemos a seguir o Espírito Santo de Deus, em vez de seguir os nossos próprios desejos egoístas. Porque quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, transforme a nossa existência, que nós vamos começar a viver uma verdadeira libertação, que nós vamos encontrar o nosso propósito, a plenitude da nossa vida, que só pode ser encontrada através de um relacionamento de comunhão com o nosso Deus. E assim nós vamos ao nosso terceiro tópico de hoje, que traz como título A Vida na Carne e no Espírito. E aqui nesse terceiro tópico nós vamos aprender o grande segredo, que é o caminho da vitória sobre si mesmo. Quem não quer ganhar essa batalha? Essa batalha é ganha através da prontidão do Espírito e na mortificação da carne. E o que é essa mortificação da carne, Renato?
A mortificação da carne significa a gente negar os nossos desejos naturais, as nossas inclinações pecaminosas. E quando nós fazemos isso, nós estamos favorecendo a busca pela santidade e a obediência a Deus. Nós vimos aqui no texto de referência que Paulo ele agradece a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque é através de Cristo que nós encontramos a libertação e o poder para vencer essa batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente. Então a resposta para vencer essa batalha espiritual sobre os nossos desejos é a mortificação da nossa carne. E o que significa isso? Significa tirar da sua vida tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus. E para fazer isso, nós precisamos viver uma vida pautada pelo Espírito Santo de Deus, buscando a vontade dele e nos submetendo à lei dele e os princípios do reino dele. Jesus ele é o nosso maior exemplo de como nós podemos vencer a batalha espiritual, porque mesmo sendo tentado em todas as coisas, ele sempre fez aquilo que era a vontade do seu Pai. Então, quando nós buscamos viver uma vida de intimidade com Deus, através do jejum, da oração, da meditação da palavra, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós estamos matando as nossas paixões da carne. Então esse terceiro tópico nos mostra que nós precisamos nutrir esse nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então nós vemos aqui nessa lição que desde o pecado original de Adão e Eva, lá no começo de tudo, a nossa natureza humana ela foi completamente corrompida. E isso significa que a gente tem uma tendência natural a desobedecer a Deus e querer fazer a nossa própria vontade. E é por causa disso que eu e você nós vivemos em uma luta constante entre aquilo que eu quero, que a minha carne quer, e aquilo que Deus quer para a minha vida. Mas a boa notícia que eu tenho para você nesse dia é que Jesus veio para nos salvar dessa guerra, porque ele veio justamente para nos libertar desse pecado e dessa corrupção que existe dentro de nós. Porque quando eu e você nós entregamos a nossa vida a Deus, nós recebemos poder que vem do alto para enfrentar todas as dificuldades que aparecem na nossa vida. Mas nós precisamos entender que eu e você jamais vamos conseguir vencer essa batalha sozinho. E como nós podemos fortalecer o nosso espírito? Nós fazemos isso através do jejum, da oração e da meditação na palavra de Deus. Então assim eu encerro essa lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Deixa aí no comentário se você tem alguma dúvida ou alguma questão sobre algum ponto que foi abordado aqui. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.